Livro 7 Catálogo de atividades. Lista de figuras. Versos auto-irrigáveis. UML abrir empresa. Projeto site. PROJ autossustentáveis. Planilha. Lanchonete e cybercafé. Estufa. Estrutura analítica do projeto. Engrenagem com rosca dentada. Cabeça eletrônica. Biocomposteira. Aquário comum autônomo. Algoritmo de projetos. Acoplamento pescoço-cabeça. 5. Introdução. Catálogo de ideias, um projeto por folha. 6. O livro. Pesquisar Wikipédia, a história Dark Souls 2, incorporar ao livro, separar em contos. Ler livro TXT, textos melhor, entendeu, escrever melhor, escrever em PDF. Por número, folhas, sobras, livros, upar drive em PDF, escrever menos. 7. Projeto de pesquisa. 8. Projeto de pesquisa. Turbina álcool. Motor combusta. O objetivo da pesquisa seria se entender o princípio dos motores na prática. Melhorar e automatizar funcções. Utilizar meios sustentáveis como o biodiesel. 9. Mini motor a combustão. Motor fazer eixo. Por suporte metal. Parafusar, entortar. 10. Técnicas para escrever. Escrever primeiro somente a faísca da ideia e então depois se reescreve logo em cima explicando os pormenores. 11. Terapia de descanso computacional. A terapia de descanso ocupacional se vale de sistemas computacionais que simulem a realidade virtual em situação de descanso, podendo se valer de óculos de realidade virtual e sistemas de imersão para que o paciente atinja sensações de paz e conforto. Pode-se recorrer a telas curvas ou mesmo. 12. Software do desenho de sistemas CPU 4004. A principal fonte deste software seria a utilização da CPU 4004 em sistemas microcontrolados, pois poderia fazer a lógica necessária gerando um script em assembler apropriado. Existe ainda a possibilidade de se adaptar o software para CPU de 8 bits como o 4004. De certa forma, a expansão do software poderia mesmo desenhar códigos para 8 a computação neuromórfica e quântica. Inicialmente utiliza-se uma matriz para salvar as instruções e então através de botões pode-se escolher a instrução que se quer conhecer. 13. Diagramas UML. Os diagramas UML têm uma importante tarefa no desenho de soluções variadas e mesmo no entendimento de um problema e sua consequente resolução. Portanto, seria interessante que se houvesse maior prática na criação de diagramas UML em sistemas como computadores portáteis e celulares e mesmo se desenhar softwares. Fluxograma padrão UML. 14. Videoaulas. Seria interessante se manter um registro das aulas já vistas e sua consequente utilização, como por exemplo ao se separar as videoaulas por escola como a Univesp, e o nome das aulas já vistas como 1. Economia. 2. Segurança da informação. 3. Sistemas distribuídos. 4. Estatísticas. 5. Engenharia financeira. 6. Princípios de sistemas operacionais. 7. Organização de computadores. 8. Planejamento estratégico. 15. Item versos auto-irrigáveis. O uso de versos auto-irrigáveis seria um princípio de hidroponia, pois as plantas já poderiam absorver a água e nutrientes de terra e facilitando sua manutenção, porém exige um estudo do tempo que se levaria para regar as plantas novamente e melhor consumo de adubo líquido que seria misturado à água. 16.
Experiência dos versos irrigáveis. Qual das técnicas a planta mais cresce? Vaso pequeno no pote com água. Vaso pequeno direto na terra. 17. Asterisco biocomposteira. Aproveitar os restos orgânicos e alimentares para enriquecer a terra onde se vai plantar as mudas. Asterisco estufa. Montar uma estufa para desenvolver as mudas e as plantas mais frágeis. Desenhar uma placa que simularia a cabeça com geração de ondas alfa, saídas de fluidos etc. Então pode-se passar ao verdadeiro experimento, que seria uma base sólida resistente onde se insere a cabeça do indivíduo, podendo então ser conectada a outros elementos de um corpo robótico, por exemplo, e gerando assim base para novos estudos como um corpo totalmente resistente a impactos etc. Essa etapa no estudo teria o fim de construir sistemas que suportassem uma cabeça da cobaia viva. Uma possibilidade seria se criar um acoplamento entre o primeiro sistema, que seria a cabeça, e o segundo, que seria o corpo, e esse acoplamento intermediário já poderia ser inserido em pacientes em estudo com o fim de se analisar o funcionamento e a adaptação do corpo ao processo. 20. Software de controle para Cabecarrubo. Pode-se inicialmente utilizar botões de acesso à emissão de voz para se testar as funcionalidades. Controlar pelo computador. Pode-se utilizar o controle de reles pelo computador com placas de som e comandos em C# como BIP. Sensor de posicionamento. Pode-se desenhar um sensor de fim de curso que ligue um motor que acione uma tecla monitorada pelo sistema, enquanto que o movimento pode ser guiado ao se ouvir o som do computador e ligar os motores manualmente. 21. Acoplamento pescoço-cabeça. Asterisco hidroponia, canos PVC ou garrafas vertical e horizontal. 23. Asterisco aquário. Desenhar um aquário com capacidade e autonomia inicialmente para decoração, mas que poderia gerar alevinos para um tanque maior. Asterisco plantas aquáticas. 25. Administração de empresas. Dentre as atividades lucrativas pode-se montar um pequeno negócio que custeie outras atividades de pesquisa e desenvolvimento, como uma loja de informática que custeie pesquisas em kits de robótica e cursos técnicos. 26. Lanchonete e cybercafé. 27. Empréstimo para negócios. 28. Estudos. Dentre as formas de estudos existem os cursos pré-vestibulares, que podem gerar um conjunto de possibilidades, como ao se fazer provas para se candidatar a um emprego, ou mesmo se estudar para concursos e se empregar no serviço público, onde se consegue maior estabilidade. Uma das alternativas para se conseguir maior fixação de conteúdos seria se escrever listas de conteúdos e se decorar as listas, ocasionando um aprendizado maior, sempre tendo em vista de que esses conteúdos devem estar relacionados em uma forma de cadeia para que uma área explique outra. Pode-se mesmo escrever em PDF estas listas a decorar. 29. Grego. Uma possibilidade para se estudar qualquer língua seria inicialmente se aprender as palavras, e então todo dia escrever frases com estas palavras para que se fixe bem a estrutura linguística, aprendendo-se, por exemplo, o verbo ser tão essencial, e mesmo se assistir a filmes em grego, logicamente se procurando legendas em grego ou mesmo em português ou inglês. Pesquisar prefixos e sufixos e o significado destes. Paz pleno pec quarto. Treinar Tai Chi e Yoga. 33.
Programação desenhar jogo modo texto baseado no Senhor dos Anéis modo texto escrever textos simples mudar nome dos personagens. 34. Mecânica limpar sujeira e ferrugem com arame fino, cortar vários fios e dobrar, amarrar e pôr na mini-drill, lixar panelas. 35. Lista de peças para montagem fazer uma lista com todos possíveis conjuntos de mecânica com cálculos, desenhos e lista de peças necessárias. 36. Atuador com rosca parafuso. 37. Terrário. Fazer mini terrário usar lâmpada redonda inclinar 45 graus serrar ponta usar próprio bulbo tampar por microcrustáceos e utilizar lupa filmar e ver. Música. Uma possibilidade para o treino do ouvido em instrumentos de sopro seria o assobio se escutando outra música. Marcenaria. Pode-se mesmo aproveitar partes de móveis velhos para reforcar móveis mais fracos como alce. Desmontar estante pequena. Pregar canqueve. Juntar as duas. 39. Biraco mecânico para lapidacal. Pode-se desenhar um biraco para lapidacal de pedras somente se necessitando de câmeras para filmar o processo.